Dívida do Estado com a União tem crescimento de 15 bilhões de reais em um ano. Fórum Permanente discute impactos socioeconômicos das mudanças climáticas. E doenças raras ganham destaque em pauta analisada pelo plenário e exposição inaugurada no Palácio Tiradentes. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União aumentou em cerca de 15 bilhões de reais em um ano. Os dados foram apresentados pela Secretaria Estadual de Fazenda na audiência pública da Comissão de Orçamento nesta terça-feira. O relatório da Cefaz mostrou que, na comparação do terceiro quadrimestre, o estoque da dívida consolidada saltou de 177 bilhões em 2022 para 192 bilhões e 200 milhões de reais em 2023. De acordo com os resultados fiscais apresentados pela Cefaz, a receita líquida acumulada do terceiro quadrimestre foi superior ao mesmo período de 2022, mas a despesa também apresentou aumento em relação ao exercício anterior. Segundo o secretário-geral de Fazenda, os fatores para esse crescimento são justamente o pagamento da dívida, além da despesa com pessoal. Tillmann ressaltou que o governo vem fazendo o seu papel e fechou o ano com um superávit orçamentário de 842 milhões de reais. No entanto, segundo ele, esse resultado positivo se deve a eventos extraordinários que não estarão no caixa de 2024. E a dívida tem um peso enorme no orçamento do Estado, que já está com déficit de 8,5 bilhões de reais este ano. Esse ano foi um ano surpreendentemente bom, conseguimos, com alguns eventos extraordinários, superar as dificuldades. O ano 2024 é muito mais desafiador. Nós temos serviços da dívida aqui muito mais prementes, vão pesar muitas contas do Estado, mas o trabalho é esse, é tentar trazer, ser mais proativo para alavancar nossas receitas e otimizar nossas despesas. O próprio pacto federativo, né, o nosso regime de recuperação fiscal, tem uma previsão de revisão esse ano. Então, assim, os termos que a gente conseguir renegociar esse plano vão ser fundamentais para a nossa dívida e para as contas do Estado em 2024. Para o deputado Luiz Paulo, é preciso montar uma força-tarefa entre os estados que compõem o regime de recuperação fiscal para buscar a correção da dívida por IPCA puro e não mais por IPCA mais 4. Segundo o parlamentar, os juros são exorbitantes e impagáveis e o momento de renegociar é agora. Quando você bota IPCA, o IPCA, esse ano de 23, foi 4,6, mais 4 de juros, dá 8,6. Né? Então, é um juro exorbitante. Mas a União não pode cobrar juros dos estados. A União não é banco. E ainda tem o princípio federativo, que é o princípio da cooperação. Então, isso é uma questão vital, não é só para o Rio de Janeiro, não. É para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, para Goiás. Então, o Estado tem que trabalhar numa vertente da política, que é uma nova lei complementar para ser enviada agora, no meu entendimento, em março, abril, para o Congresso Nacional, trabalhar politicamente com as duas casas legislativas e também, sob hipótese alguma, deixar de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da comissão, deputado André Correia, lembrou que a Alerj tem dado grande contribuição ao governo, mas que é preciso reconhecer que este é um ano desafiador e que, se não houver novidade com a renegociação da dívida com a União, 2024 será um ano de investimento zero. O deputado reforçou a importância do diálogo em Brasília, mas não descartou uma eventual ação judicial, caso não haja negociação. A comissão e o parlamento estão dando todas as condições para o governo ganhar flexibilidade e vir até aqui. Se a Assembleia não tivesse aprovado no final do ano passado a desvinculação, nós já íamos ter problema. A gente aqui enaltece o esforço de gestão orçamentária, né, dos técnicos, dos secretários, né, mas é preciso sinalizar isso para a sociedade. A União está tendo uma postura inconstitucional, né, porque essa dívida foi tomada, ela vem desde 98 e o Estado já pagou há muito. Nós estamos dando giro de agiota.
Então isso precisa ficar claro para as pessoas e através da liderança do governador, avançar nesse assunto, ou no judiciário ou politicamente no Congresso. A CPI dos serviços delegados e agências reguladoras se reuniu nesta terça-feira para definir os próximos passos da comissão, que apura as falhas das empresas prestadoras de serviços de luz, gás, esgoto, água e transportes. A CPI, instalada em junho do ano passado, já ouviu representantes de várias concessionárias e agora que completou 8 meses, pretende voltar a ouvir as empresas prestadoras de serviços. O deputado Alan Lopes denunciou que vem recebendo centenas de reclamações de clientes que estão recebendo contas de água em valores acima de R$10 mil. Ele sugeriu que a empresa esclareça na CPI o problema. Todos os dias a gente recebe essas reclamações de cobranças abusivas, contas que não tem explicação, né? A pessoa ganha R$ 1.200, sai para trabalhar, volta, não tem nem como gastar aquele valor, chega a conta de 15 mil, 20 mil, você liga para reclamar, não consegue resolver o problema e aí quando você menos espera, se depara com o seu nome no Serasa. É o que está acontecendo nesse abuso, uma concessão que é nova, né, não deveria estar cometendo esse tipo de irregularidade. E agora a gente está aí diante de um contrato muito mal feito, né, que não aponta quais são os investimentos que a concessionária deveria fazer, só aponta os valores e a gente não sabe como eles estão utilizando isso. Então, acho que mais do que nunca eles precisam vir aqui esclarecer tudo isso e, se for necessário, a gente vai pedir a devolução dos valores cobrados e, se for preciso, a gente entrar com algum tipo de TAC, qualquer coisa, a gente vai propor. Já o deputado Tiago Rangel destacou que é preciso investigar a suspeita de furto de GNV de postos de combustíveis. Segundo ele, seriam desviados 150 milhões de metros cúbicos de gás por ano, causando um grande prejuízo. Para ele, a CPI precisa convocar algum representante da empresa responsável para esclarecer a questão. Eu acredito que nós iremos, na oitiva aqui, esse desdobramento, a gente irá descobrir os responsáveis por isso e tenho certeza que a empresa também vai nos ajudar com informações se está tendo esse desvio realmente, esse desvio ou não. Todas as sugestões foram encaminhadas ao presidente da CPI, deputado Rodrigo Amorim, que prometeu incluir esses depoimentos nos trabalhos da comissão. Ele sugeriu a prorrogação por mais 3 meses da CPI. O pedido terá que ser votado ainda em plenário. A gente fez um apanhado no início aqui da sessão sobre os resultados já obtidos pela CPI. A gente já teve resultados práticos, fizemos diligências, teve desdobramento, inclusive judicial, das nossas ações, que continuam. Por isso a necessidade, por ser um tema tão amplo e tão significativo e importante para o desenvolvimento do Rio, que a gente possa continuar o trabalho da CPI. Foi aprovado por unanimidade. Essa aprovação vai ser encaminhada para a mesa diretora para ser, então, submetida ao plenário, que é soberano para decidir sobre a continuidade ou não dos trabalhos da CPI. Eu tenho convicção que não há nenhum impedimento para que isso aconteça e tenho certeza que o plenário, por unanimidade, vai aprovar. Durante a reunião, além do pedido de prorrogação, também foram aprovados pelos parlamentares os próximos passos da CPI. No mês de março, serão retomados os depoimentos de representantes das empresas prestadoras de serviços. Ficou deliberado que a primeira sessão vai ser com o serviço elétrico, com a Enel, que deu muito problema agora no verão, sobretudo para o interior do estado do Rio de Janeiro. Na sequência, vamos ouvir o serviço de gás, trazendo a presidente da empresa concessionária aqui, para que faça um apanhado do que já trabalhamos, do que já apuramos e a gente possa extrair mais elementos. Na sequência, vamos ouvir pela primeira vez as empresas do serviço de água e esgoto, incluindo a SEDAI. Depois faremos uma atuação com o transporte, ouvindo novamente o presidente da AGETRANSP, na retomada das pautas lá de regulatórias, que ele retomou agora nesse novo vigor da agência, e, sobretudo, ouvindo a presidência do DETRO, porque nós já tivemos alguns problemas relacionados ao DETRO. Tem um episódio específico de uma renovação de contrato que a CPI se insurgiu e fica claro na fala de todos os deputados. E, na sequência, outra reunião com os deputados e aí poder delimitar cada vez mais o assunto e a gente apresentar um resultado efetivo para a sociedade. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado debateu os impactos socioeconômicos das chuvas de verão e mudanças climáticas. O encontro também serviu para projetar as atividades do grupo em 2024, com sugestões de diferentes setores da economia
que devem ser trabalhadas nas 8 câmaras setoriais do Fórum. O encontro contou com a presença de diversas instituições, como a Casa Fluminense, organização de sociedade civil que trata das questões da região metropolitana, do SEBRAE-RJ, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e a FETranscarga, Federação de Transporte de Cargas, que tem sofrido muito com os prejuízos causados pelos temporais. O momento é de unir forças, debater soluções e minimizar o impacto ambiental. Os planos nos municípios que precisam ser executados, precisam ser pensados. O déficit que nós temos de servidores públicos para que possam estar ajudando e colaborando na elaboração desses planos. Nosso Estado é um Estado que vem envelhecendo nos quadros de servidores e precisa ser recomposto. A possibilidade de união de forças através até do BID nas soluções, né, de propostas aqui do Estado, para que tenha recurso financeiro, né, e possam poder subsidiar dar esse amparo financeiro para que os municípios e o próprio Estado realizem os seus planos, façam a sua entrega e a execução. Debate, diálogo sempre ajuda e o fórum ele é formado por entidades de alta respeitabilidade na produção de conhecimento em diversas áreas. A gente vai da área da engenharia ao desenvolvimento econômico, né? Isso passando pelas universidades, pela academia, entendeu? Então eu entendo fundamental. O debate é um exercício da democracia, né? E a partir da democracia, ou seja, o debate, nós vamos criar soluções, nós vamos ouvir ideias, nós vamos perceber o que está acontecendo e tentar criar uma estratégia para que a gente possa minimizar qualquer coisa que possa acontecer com o Estado, principalmente nas questões climáticas, que são tão importantes nesse momento agora, no momento atual, não só do Rio, não só do país, como da humanidade. Através do painel climático elaborado pela Casa Fluminense, foi realizado um estudo sobre a situação da região metropolitana. Ficou constatado que de 22 municípios, só a capital possui o chamado Plano de Mitigação e Adaptação para as Mudanças Climáticas. Em 11, não foi possível encontrar planos de contingência de proteção e defesa civil nos portais municipais. Um outro alerta foi dado. 4 municípios não possuem planos de saneamento: Japeri, Paracambi, Queimados e Seropédica. Em 7 cidades, Belfor Roxo, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Nilópolis, Rio Bonito e Tanguá, existem planos de saneamento, mas não há coleta e tratamento de esgoto. A gente tem 1/4 da população do Rio de Janeiro que tem coleta e tratamento de esgoto. Isso quer dizer que 75% quase da nossa população não tem acesso a um direito básico e fundamental para a sobrevivência, né? O Rio de Janeiro também é responsável por mais de 2/3 das mortes por desastres naturais de todo o país. Acho que o retrato do Rio mostra um pouco como é a necessidade da criação da Secretaria de Emergência Climática e do Rio ser o primeiro estado a fazer isso, né? A gente tem aqui maus exemplos de falta de planejamento dos municípios e de falta de fiscalização do poder público. Não é só a população que sofre com os temporais. As empresas, que são geradoras de empregos, impostos e desenvolvimento, também são prejudicadas. Com isso, as despesas precisam ser equacionadas. Além do CPF atingido pela chuva, né, as famílias que ficam desabrigadas, muitas delas trabalham na sua própria residência, têm negócios na sua própria residência, podem também ser impactados. Então, o que a gente tem trazido para reflexão é o seguinte: além do CPF, um CNPJ também pode ser atingido pela chuva. E quais são as políticas públicas e medidas que nós, enquanto poder público, estamos tomando para minimizar esses impactos? Você tem, sim, soluções localizadas que podem minorar o problema. É preciso que haja vontade política, é preciso que haja planejamento, que as coisas possam ser feitas de uma forma ordenada. Um outro setor muito prejudicado pelas condições climáticas é o de transportes, que atua em todas as áreas e que precisa de um apoio dos governos. Apresentamos algumas sugestões para o Fórum da Alerj, né? Colocar na grade escolar o tema condições climáticas,
né, apresentar para a Prefeitura a obrigatoriedade do uso do plano diretor, porque ali consta muitas obras de execução de infraestrutura e que não são realizadas. Então, são essas atitudes, né, de toda a cadeia que a gente vai conseguir melhorar essa situação, porque todo ano é a mesma coisa. Vem a época de chuvas, aí tem os bueiros todos lotados, que a gente não tem uma constante na limpeza dos bueiros, na captação das águas de chuva, para que sejam levadas para os rios que tenham condições de recebê-las sem esse prejuízo todo que causa a população e a sociedade carioca, né? A gente precisa realmente, de fato, efetivar programas de Estado. Programas de governo não têm continuidade, programas de governo são interrompidos. A gente precisa de programas de Estado ininterruptos e que possam efetivamente, independente de quem governa, de quem sai, de quem entra, que partido político ou não vai estar governando ali, que figura política ou não estará governando. Um programa de Estado beneficia os seus cidadãos, porque eles não são interrompidos, eles não são descontinuados e aí sim traz resultados efetivos na vida de cada cidadão. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha de conscientização sobre o transtorno de processamento sensorial, uma condição que faz com que a pessoa tenha dificuldades para processar estímulos do ambiente e dos sentidos. O projeto foi aprovado na sessão desta terça-feira, que teve uma pauta especialmente elaborada para a Semana Nacional de Doenças Raras. Veja agora tudo o que foi debatido pelo plenário. O primeiro projeto votado na sessão plenária desta terça-feira altera a lei que trata da publicidade oficial do Estado, destinando 2% dos valores para propaganda de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, síndrome de Down e pessoas com deficiência. A proposta do deputado Alan Lopes recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Iniciando as votações de propostas que tratam de doenças raras, os deputados analisaram o projeto que amplia o período de licença maternidade e paternidade em 60 dias para servidores públicos do Estado que tiverem filhos com deficiência ou doença rara. O tempo extra pode ser concedido ao pai ou à mãe da criança. A proposta também aumenta a licença no nascimento de bebê prematuro, associado a deficiência ou doença rara. Neste caso, é considerado prematuro o bebê nascido antes das 37 semanas de gestação. A licença será aumentada pela diferença entre as 37 semanas e a data do parto, comprovada a idade gestacional por meio de exames clínicos. Também deve ser acrescidos ao período de licença os dias correspondentes aos de hospitalização do recém-nascido após a alta da mãe. O projeto do deputado licenciado Gustavo Tutuca foi aprovado e retorna para mais uma discussão. Pessoas com transtornos mentais ou doenças crônicas podem ter direito à gratuidade em eventos culturais e esportivos do Estado. Para usufruir do benefício, deve ser apresentada uma declaração ou cartão de acompanhamento do Centro de Atenção Psicossocial ou cartão de consulta da Unidade Pública de Saúde conveniada ao SUS. O texto do deputado Flávio Serafini foi aprovado e segue para a segunda discussão. A gente precisa falar de inclusão, construção de autonomia, oportunidade de diversão. Então, a gente garantir acesso a esses eventos é muito transformador na vida das pessoas. Os municípios de Duque de Caxias, Belfor Roxo e São João de Meriti, os mais populosos da Baixada Fluminense, podem ter prioridade na implantação de centros de reabilitação integral para pessoas com deficiência mental e autistas. A proposta do deputado Márcio Canella recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. O governo pode ser autorizado a promover de forma permanente campanhas de esclarecimento à população e aos proprietários de animais de estimação e produção, como suínos e aves, sobre a transmissão da toxoplasmose. Devem ser divulgadas formas de prevenção para eliminar etapas do ciclo de vida do protozoário causador da doença. O projeto do ex-deputado Bernardo Rossi recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. Pode ser criada no Estado uma campanha de conscientização, diagnóstico e tratamento do transtorno de processamento sensorial, o TPS.
Essa é uma condição em que o cérebro e o sistema nervoso têm dificuldades em processar estímulos do ambiente e dos sentidos. Uma criança com TPS, por exemplo, pode sentir dificuldade de processar o calor ou o frio, o cansaço, a fome, luzes, sons e outras sensações simples do dia a dia. A campanha deve ser divulgada nos espaços de saúde, informando os tipos de tratamento e como lidar com quem tem essas sensibilidades alteradas. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e segue para a análise do governador. Essa campanha ela vem com o intuito de tratar de um assunto específico, aonde que nós temos recebido no nosso gabinete, por inúmeras vezes, desde o nosso primeiro mandato, a dificuldade de receber um apoio dentro da clínica da família, dentro dos hospitais, essas orientações necessárias para que o tratamento ele venha a ser tratado uma coisa atípica e não uma coisa generalizada. Outra campanha que pode ser criada no estado é para orientar, prevenir e conscientizar a população sobre depressão, transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. O objetivo da proposta do deputado Brazão é apontar sintomas, meios de tratamento e combater preconceitos. Esse projeto recebeu 2 emendas dos parlamentares e retorna para mais uma votação. Pessoas com doença renal crônica que estejam em tratamento contínuo de hemodiálise vão poder realizar as sessões na clínica conveniada ao SUS mais próxima de onde estiverem, caso precisem se locomover para qualquer local do estado. A hemodiálise em trânsito deve ser realizada sem necessidade de agendamento prévio, no mesmo dia ou no dia seguinte, mediante a apresentação de uma carteira estadual que identifique a doença. O documento deve ser emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. O projeto do deputado Daniel Librelon permite que o paciente realize o tratamento em trânsito por até 30 dias no máximo. A proposta aprovada retorna para a segunda discussão. Por mais que muitas das vezes tenha o transporte, é fornecido, mas é um desgaste, é um desconforto muito grande quando você coloca um paciente de um determinado município fazer um tratamento em outro município. Então, quando nós construímos esse projeto de lei, foi exatamente com a nossa bandeira de humanização em atendimento a essas pessoas que necessitam desse tratamento, olhar com esse olhar humanizado. Um projeto que cria regras e diretrizes para garantir acessibilidade a pessoas com transtorno do espectro autista em pontos turísticos, hotéis e locais de hospedagem no estado foi discutido durante a sessão de hoje. Nesses locais, deverá ser disponibilizado materiais de apoio, além de oferecer uma estrutura que garanta uma boa experiência ao visitante autista. Esse projeto foi assinado por 9 parlamentares, foi aprovado e retorna para mais uma votação. Pode ser criada a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do desenvolvimento da linguagem. O projeto do deputado Júlio Rocha esclarece que a pessoa com esse transtorno tem os mesmos direitos legais das pessoas com deficiência. Segundo o texto, a política tem como objetivos a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e atendimento, a atenção integral às necessidades de saúde, priorizando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. A proposta prevê também o estímulo à inserção das pessoas com TDL no mercado de trabalho. 3 emendas foram apresentadas e a matéria retorna às comissões. Todas essas pessoas que têm todas essas deficiências têm dificuldade. O que a gente está fazendo hoje aqui é nada mais incluir todo mundo no mesma demanda de ajuda, entendeu? É incluir o TDL na política estadual de pessoas com deficiência. Os deputados também aprovaram 4 projetos de lei que garantem benefícios às pessoas com deficiência e doenças raras. Entre eles estão prioridade na tramitação de processos e procedimentos administrativos, prioridade em atendimentos de repartições públicas do Estado e em urgências e emergências de hospitais estaduais e privados. Além disso, também foi aprovada a criação de um estatuto da pessoa com doença rara. O documento vai assegurar e promover acesso aos cuidados à saúde dessas pessoas e ao exercício dos direitos delas. Todos os projetos foram apresentados pelo deputado Munir Neto, que preside a Frente Parlamentar da Alerj em atenção às doenças raras. As propostas retornam para mais uma votação em plenário. O estado do Rio de Janeiro tem 1 milhão de pessoas com doenças raras. A cada 2.000 pessoas que nasce, uma tem doença rara. E o pior disso é que 30% dessas pessoas vêm a óbito
até os 5 anos por falta de diagnóstico. A partir da aprovação desse estatuto e quando o governador Cláudio Castro sancionar, nós vamos ter os direitos das pessoas com doenças raras, os raros, assegurado, né? Não só eles, como seus familiares. Com isso, eu tenho certeza absoluta que a qualidade de vida deles vai melhorar muito, inclusive a inclusão em toda a sociedade. A exposição Mulheres Raras foi inaugurada nesta terça-feira no saguão do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj. A mostra exibe fotos e trajetórias de 18 mulheres que se dedicam ao tema das doenças raras e que foram premiadas pelo Instituto Vidas Raras, uma organização nacional que defende o direito das pessoas com essas doenças. Foi uma verdadeira peregrinação a consultórios médicos até a psicóloga Adriana Santiago chegar ao diagnóstico correto da filha, Letícia, então com 8 anos. A jovem, hoje com 21, possui uma doença rara, insuficiência adrenal. Significa que o organismo não produz o hormônio cortisol em quantidade suficiente. O tratamento é feito com a ingestão de corticoides. Adriana se dedicou ao tema e fundou uma ONG, a Associação Brasileira Addisoniana, que acolhe e orienta pessoas com o mesmo diagnóstico da Letícia. Ela teve os primeiros sintomas aos 5 anos de idade e somente aos 8 anos ela foi diagnosticada, né? Eu andei mais de 20 médicos atrás de tratamento, diagnóstico, porque os sintomas da insuficiência adrenal são sintomas muito simples, como diarreia, vômito, começa a perder peso. A minha filha chegou a parar de andar. E nem com isso os médicos em nenhum momento desconfiou da insuficiência adrenal. Quando a gente começa com um tratamento, que é o corticoide, né? A gente precisa do corticoide para poder viver. Quando a gente começa a tomar esse medicamento, a gente já melhora de uma hora para outra. É um estalo de dedos e a gente já fica bem. Então a gente fazendo esse tratamento certinho, que o problema é ter o tratamento certo, ter o diagnóstico precoce para poder não ter uma limitação mesmo, a gente até que consegue viver bem. Então, assim, hoje tenho uma vida completamente normal. Eu consigo viver igual uma pessoa saudável, assim, que não tem uma doença rara. Adriana e Letícia estão representadas na exposição Mulheres Raras, assim como a jornalista Patrícia Serrão. Aos 30 anos e planejando uma gravidez, ela decidiu consultar um geneticista por possuir uma condição rara conhecida como hipermobilidade. Foi então que recebeu o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença causada pelo distúrbio na produção de colágeno, que causa frouxidão na pele e articulações. Patrícia teve 2 filhos, convive com a doença e ajudou na criação de um grupo de apoio para pessoas com a mesma síndrome. Para mim, foi muito engraçado quando eu tive o diagnóstico, porque eu falei, nossa, que bom! Porque eu finalmente tinha um nome para chamar todas as coisas estranhas que eu tive ao longo da vida e que não faziam sentido, passaram a fazer. Era, olha, ok, eu tenho uma síndrome rara, agora faz sentido. Tudo que não tinha, a hipermobilidade, um monte, ficar roxa à toa, eu fico muito roxa porque eu tenho fragilidade capilar, eu tive um AVC com 24 anos de idade que ninguém explicava, e aí fez clique, foi, agora eu tenho um nome para chamar o que eu tenho. A exposição Mulheres Raras faz parte de uma série de eventos que vão acontecer esta semana na Alerj em comemoração ao Dia Nacional das Doenças Raras, que é celebrado em 29 de fevereiro. Uma data rara que só aparece no calendário uma vez a cada 4 anos. É considerada doença rara a que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. No Brasil, são 13 milhões de pessoas nesta condição. O deputado Munir Neto é coordenador da Frente Parlamentar em defesa das pessoas com doenças raras. Ele participou da abertura da exposição e defendeu a criação de políticas públicas para as pessoas nessas condições. Mais de 1 milhão de pessoas têm doença rara no estado do Rio de Janeiro. Então nós começamos um trabalho pela Frente Parlamentar para dar visibilidade às pessoas e famílias de raros. A gente precisa mostrar que é um motivo de comemoração, mas de preocupação. Nós precisamos avançar nessa questão de doenças raras. Isso só vai acontecer com a união do poder público,
com a sociedade civil. A exposição está aberta à visitação no Palácio Tiradentes até o dia 8 de março, das 10 da manhã às 5 da tarde. Para o Palácio Tiradentes é uma honra receber uma exposição tão importante, uma temática tão fundamental, e o objetivo principal é que a população também tenha acesso a essa exposição. Como o Palácio Tiradentes está de portas abertas, durante toda essa semana a exposição vai ficar disponível para quem vier de fora, para a população, e a gente vai explicar o contexto tanto da legislação, né, do legislativo, do que está sendo votado para as doenças raras, como também da parte cultural e da luta que dessas mulheres que representam aqui nessa exposição. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. Fique agora com imagens do Palácio Tiradentes, que ganhou iluminação especial com as cores que simbolizam as doenças raras. Uma boa noite para você. TV Alerj, o canal do povo.